falar um tema muito importante, raça aos olhos de Deus, raça na Bíblia. E obrigado, doutor, por vir. Deus te use, Deus te abençoe, viu? Amém. Bom, eu não só falei da sua titulação, doutor em missiologia. Você é professor no NASP Engenheiro Coelho. Quais as matérias que você leciona? Várias matérias na área de teologia aplicada. Teologia aplicada. Exato. O povo quer saber o que é teologia aplicada. Eu sei, mas... É a aplicação da palavra de Deus na transmissão do Evangelho. Então, as metodologias que nós utilizamos para transmitir o Evangelho, a prática muito pastoral. Bem. Obrigado, doutor Silvano, Deus te abençoe. Obrigado, pastor Gilson, pelo convite. É um prazer e eu me sinto honrado pelo privilégio e pela oportunidade de estar com vocês. Amigos, boa noite. É um prazer estar com vocês. No último mês eu tive o privilégio de assistir a maratona da minha casa, fui muito abençoado e eu espero que você também esteja sendo abençoado nesta noite. Tenho certeza que você, de alguma maneira que já está acompanhando, já percebeu a relevância dos temas. O Espírito Santo certamente já aplicou algum desses conteúdos à sua mente, poderá ser útil para alguma coisa na sua vida. Eu espero que da mesma forma, com o conteúdo que será apresentado agora, o Espírito Santo possa utilizar de alguma forma para a glória do nome dele e para a edificação da sua igreja. Eu vou falar sobre o tema raça na Bíblia. A morte de George Floyd, no dia 20 de maio de 2020, iniciou um movimento mundial de protestos que levou pessoas a se ajoelharem nas ruas de Nova York a São Paulo. Deixa eu passar aqui, não está funcionando, para baixo. Eu vou corrigir aqui, porque eu vou precisar usar durante a apresentação. Então vamos colocar para funcionar aqui o passador de slides. Agora sim? Agora sim, muito bem. Como eu estava dizendo, a morte de George Floyd levou pessoas a se ajoelharem nas ruas de Nova York a São Paulo e derrubou estátuas de proprietários de escravos dos Estados Unidos à Inglaterra. Diferentemente dos grandes protestos que marcaram os Estados Unidos nos anos 1919, 1943 e 1968, agora, esses movimentos de protestos tornaram-se uma onda internacional, intercontinental e interracial, mostrando que possivelmente uma nova fase no combate ao racismo sistêmico, à intolerância, tenha talvez iniciado. Como adventistas do sétimo dia, nós não podemos ser indiferentes a esse assunto. Nós não podemos fazer de conta que esse assunto simplesmente não diz respeito a nós ou ao dia a dia dos nossos irmãos. Nós devemos nos voltar para a palavra de Deus. Precisamos entender o que Deus pensa acerca desses assuntos. E mais importante, nós temos que descobrir o que Deus espera que nós façamos, como nós devemos agir de acordo com o ponto de vista de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Essa apresentação rápida está dividida em 4 partes e eu quero apresentar a vocês agora. A primeira delas, nós vamos falar sobre o conceito de raça em geral. O que é raça? É um fato objetivo da natureza, sustentado biologicamente, ou é um produto da cultura? Depois vamos avaliar alguns eventos bíblicos que têm sido utilizados ainda hoje e desde os últimos 400 anos para moldar atitudes raciais, como por exemplo a marca de Caim e a maldição de Cã. Em seguida nós vamos ver como o Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento lidou com a diversidade racial e finalmente vamos ver a posição bíblica acerca do tema raça e cor. Então, como temos pouco tempo, vamos ao ponto. O que é raça? Raça é um sistema de classificação da humanidade. É uma forma que nós encontramos para identificar e diferenciar as pessoas. No século
XVIII, ao final do século XVIII, a forma considerada mais moderna para determinar a raça de uma pessoa era por meio de um cálculo do ângulo facial. Essa metodologia foi desenvolvida pelo holandês Petrus Camper. Duas linhas eram traçadas no rosto da pessoa, uma indo da testa até os lábios e uma outra da orelha até o nariz. O ângulo da interseção entre essas duas linhas formava o ângulo facial. E quanto maior, melhor. Então, se o ângulo do seu rosto, o seu ângulo facial fosse 80 graus, você já era considerado membro de uma raça boa, de uma raça superior. Agora, se o ângulo facial fosse de 90 graus, então você seria colocado na mesma categoria, no mesmo patamar dos nobres, dos reis, dos poetas, da elite europeia. No século seguinte, passou a haver uma fixação com o crânio humano. Alguns simplesmente mediam a capacidade cefálica da pessoa para determinar a raça. Outros, como o sueco Anders Hertzius, desenvolveu a metodologia do index cefálico. O que ele fazia? Ele fazia uma divisão da largura da cabeça pelo comprimento e multiplicava por 100. Então, o resultado dessa operação era o index cefálico, é considerado o index cefálico. E quanto maior, melhor. Então, se você vivesse no século XIX e alguém te chamasse de cabeção, você não ficaria chateado com isso, pelo contrário, ficaria muito feliz. Atualmente, o conceito de raça é basicamente fundamentado na tonalidade da pele, no aspecto do rosto e na textura do cabelo. E é exatamente esse o problema que os cientistas da área biológica encontram com o conceito de raça em geral. Eles argumentam o seguinte: eles dizem que todas as teorias de raça, das mais simples às mais sofisticadas, estão fundamentadas em uma seleção arbitrária de características da variedade humana. Em outras palavras, você seleciona algumas características humanas em detrimento de inúmeras outras características e determina essas características como critério para estabelecer a raça de uma pessoa. E esse tipo de critério é subjetivo, não científico. Obviamente, há diferenças entre um típico europeu e um típico africano. Mas como diz Colin Kidd, dividir a humanidade com base nessa percepção seria o mesmo que classificar a humanidade com base em uma miragem biológica. Essas diferenças são superficiais e literalmente não são mais profundas do que a pele. Uma ampla gama de evidências demonstram isso, de estudos científicos demonstram isso, e eu quero apresentar alguns a vocês agora. Jared Diamond é um pesquisador da Universidade de Los Angeles. E ele classificou a humanidade com base em uma das características mais peculiares dos seres humanos: as impressões digitais. Vocês sabem que nós, seres humanos, produzimos 3 tipos específicos de impressões digitais: as presilhas, que podem ser inclinadas para a direita ou para a esquerda, o verticilo e também o arco ou os arcos. Quando a humanidade é classificada com base nesse critério, então um mapa racial bem diferente surge, porque as presilhas são mais predominantes, digamos assim, entre os europeus, os negros africanos e as pessoas do leste asiático. Os verticilos são mais comuns entre as pessoas que vivem na Mongólia e os aborígenes australianos. E os arcos são mais comuns em pessoas do sul da África e do centro da Europa. Da mesma forma, Stanley Garn, uma pessoa conhecida mundialmente como uma figura central na classificação biológica das raças, ele categoriza a humanidade, classifica a humanidade com base em uma outra característica muito peculiar, que é o cerumen, ou a cera do ouvido. Os seres humanos produzem 2 tipos específicos de cera de ouvido. Um tipo mais úmido e pegajoso, que é produzido por um gene dominante, e um outro tipo que é mais seco e escamoso, que é produzido por um gene recessivo. E olha o que Stanley Garn descobriu: 80 a 90% dos asiáticos possuem o cerumen ou a cera do tipo seca.
enquanto que a maioria dos europeus e africanos possuem a cera do tipo úmida e pegajosa. De acordo com Stanley Gardner, a cera de ouvido divide a humanidade entre Oriente e Ocidente e une os negros e os brancos americanos, por exemplo. Da mesma forma, William Boyd publicou na revista Science uma pesquisa muito interessante, onde ele classifica a humanidade com base numa outra característica bem peculiar, que é o tipo sanguíneo. E olha o que ele descobriu. Quando nós classificamos a humanidade com base nesse critério, nós vemos que as pessoas que vivem naquela parte superior do globo, os esquimós, que vai até o Alasca, os índios nativos americanos, os aborígenes australianos, também os povos bascos da Espanha, os habitantes da Polinésia, todos eles fazem parte de um único grupo. E ao mesmo tempo, as pessoas do Egito, da Itália, da Tailândia, China, Japão, compõem um outro grupo, são classificados dessa forma. Quando a altura, uma das características mais visíveis dos seres humanos, é utilizada como critério para a raça, então os africanos têm as menores raças do planeta, os pigmeus, que em média têm 1,37 m de altura. E ao mesmo tempo, têm as maiores raças do planeta, os povos nilóticos, que em média têm 1,98 m de altura. E finalmente o estudo do DNA. O estudo do DNA lança um desafio decisivo ao conceito de raça em geral. Esse é o Dr. Kenneth Kidd. Ele é professor emérito de genética na Universidade Yale, da Faculdade de Medicina de Yale. E essa é a afirmação que ele faz: nenhuma população é geneticamente homogênea. Altos níveis de variações genéticas estão presentes mesmo em pequenas populações isoladas. Não existem raças dramaticamente distintas entre os seres humanos. O que ele está dizendo é o seguinte: se você for a uma vila, num ponto remoto da África, por exemplo, e fizer uma análise genética das pessoas que vivem ali, haverá tanta variação genética entre os membros daquela pequena comunidade isolada, que não seria possível geneticamente determinar que essas pessoas são membros de uma raça específica, singular. Se você encontrar um grupo de esquimós vivendo num outro ponto remoto, e fizer uma análise genética deles, não dá para determinar essas pessoas como sendo membros de uma raça específica, porque há tanta variação genética, mesmo entre eles, que não seria possível fazer esse tipo de classificação. Agora, vejam que coisa interessante, como pesquisadores brasileiros complementam e enriquecem o pensamento do Dr. Kenneth Kidd. Essa é uma conclusão de pesquisadores brasileiros. Dizem assim: embora quaisquer dois genomas sejam 99,9% idênticos, isso ainda deixa milhões de diferenças entre os 3,2 bilhões de pares de bases de nucleotídeos que compõem o genoma humano. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: quero fazer uma ilustração aqui. Vou chamar aqui a minha amiga. Vem aqui, por gentileza. Você me disse seu nome e eu esqueci. Serifo, você é de Angola, não é isso? Não, Guiné-Bissau. Ou Guiné-Bissau, verdade. Serifo, de Guiné-Bissau. Muito bem, e ao mesmo tempo vou chamar você aqui, meu amigo do Grupo Prisma. Por gentileza, vem aqui. O que eles estão dizendo, vamos complementar aqui as duas opiniões do Dr. Kenneth Kidd e desses pesquisadores. O que ele está dizendo basicamente é o seguinte: o genoma, ou o conjunto de todos os genes que atribuem as características que nós temos, o genoma dele é 99,9% idêntico ao genoma dela. E o genoma dela é 99,9% igual ao meu, ou igual ao seu, ou de qualquer japonês, ou de qualquer outra pessoa que esteja nos assistindo aqui, ou em casa onde você está. Isso nos mostra uma coisa: que Deus nos fez membros de uma única raça, a raça dos seres humanos, de uma única família, a família dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Isso nos mostra que Deus nos fez como membros de um único grupo, o grupo dos seres humanos. Ao mesmo tempo, entretanto, ainda existe 0,01% de diferença no genoma.
E nesse 0,01% de diferença, há ainda milhões e milhões e milhões de diferenças. E essas diferenças são tão grandes que não é possível criar um subgrupo dentro desse grupo dos seres humanos. Não é possível determinar uma raça específica dentro dessa raça maior, que é a raça dos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. É isso que esses estudos científicos estão comprovando. E, finalmente, para concluir o pensamento desses pesquisadores brasileiros, eles dizem o seguinte: as diferenças genéticas que existem entre duas pessoas brancas de origem europeia, ou entre um europeu branco e um asiático, é a mesma. Ou seja, há tanta diferença entre ele e um europeu, quanto há entre ele e ela, ou eu e ela. E conclui dizendo: isso é válido para qualquer etnia e aniquila o conceito de raça. Muito obrigado a vocês dois. Na verdade, amigos, raça pertence à esfera da cultura humana. Como outros produtos da cultura, o conceito de raça varia de lugar para lugar. O Dr. Frank Snowden, da Universidade Yale, no livro Before Color Prejudice, ou seja, antes do preconceito racial baseado na cor, ele afirma que no mundo greco-romano havia pouco senso de diferença racial baseado na cor, ainda que existisse a prática da escravatura e ainda que houvesse um forte etnocentrismo entre as sociedades bárbaras e civilizadas. O filho de uma pessoa branca com uma pessoa negra, no Brasil, pode ser considerado branco. Nos Estados Unidos, é considerado negro. Na África, é considerado de cor. Aqui no Brasil, muitos me consideram moreno. Nos Estados Unidos, eu sou considerado latino. Na Índia, esse pastor da igreja de fala inglesa de Mumbai, com quem eu passei alguns dias lá, me disse o seguinte: Silvano, Deus te abençoou com uma cor que te permite pregar as castas mais altas de Mumbai. O conceito de raça varia de lugar para lugar. Os Barakumi, por exemplo, são idênticos a qualquer outro japonês, mas eles são considerados racialmente inferiores no Japão. Agora, ao mesmo tempo que o conceito de raça varia de lugar para lugar, esse conceito também varia no mesmo local de uma época para outra. Por exemplo, os irlandeses só passaram a ser considerados brancos recentemente. Ingleses e americanos não os consideravam brancos. Os irlandeses. Ao mesmo tempo, os escoceses, que hoje se orgulham da sua descendência celta, e assim eles se identificam com os irlandeses e com os povos de Wales. Hoje eles fazem isso, mas no século XIX eles rejeitavam a sua associação com os celtas e se identificavam com os anglo-saxões da Inglaterra. Você sabe que houve uma grande migração da Europa para os Estados Unidos, de 1840 até 1924, mais ou menos. Esses imigrantes só passaram a ser considerados brancos ao final desse período, todos europeus. E ao mesmo tempo, latinos brancos, que já são a segunda ou terceira geração, vivendo nos Estados Unidos, nascidos nos Estados Unidos, continuam sendo considerados latinos atualmente. O conceito de raça varia de lugar para lugar, e varia no mesmo local de uma época para outra. Os índios americanos eram considerados brancos, hoje são considerados pele vermelha. Portanto, amigos, raça não é ciência, raça é cultura. Como outros produtos da cultura, varia de lugar para lugar, de época para época. Raça está nos olhos de quem vê. Existe, mas como uma propriedade da nossa mente, não do nosso corpo. Não é um fato objetivo da natureza. Não pode ser sustentado biologicamente. E a Bíblia? O que a Bíblia ensina sobre raça? Antes de entrarmos sobre o que a Bíblia ensina sobre raça, nós precisamos responder uma pergunta, não podemos fazer de conta que ela não está aí. Como é que nós vamos lidar com os eventos bíblicos que têm sido utilizados por séculos para justificar o racismo, a segregação, a escravatura? Nos últimos 400 anos,
atitudes racistas de muitas pessoas foram moldadas com base nesses eventos da palavra de Deus, como a marca de Caim e a maldição de Cã, por exemplo. Rapidamente vamos ver esses dois eventos agora. Vamos começar com a marca de Caim. Geralmente Caim é lembrado como o primeiro homicida, mas é o que ocorreu depois do homicídio que nos interessa aqui. A Bíblia diz que, como punição, penalidade pelo seu crime, Caim foi excluído do convívio familiar. E ele foi sentenciado a viver como um fugitivo longe da sua família, como uma pessoa que vivia vagueando pela terra. E é dentro desse contexto que a Bíblia diz que o Senhor pôs uma marca em Caim, para que não matasse quem quer que o encontrasse. Qual foi a marca de Caim? Ele ficou preto. Muitas pessoas continuam acreditando assim ainda hoje. E o que diz a Bíblia sobre isso? É isso que a Bíblia ensina? A palavra marca utilizada aqui é a palavra ot, que tem vários significados. Pode significar sinal, presságio, advertência, lembrança, movimento, milagre, maravilha, ou a tradução mais comum, uma letra. Essa palavra é utilizada em vários contextos bíblicos. Por exemplo, em Gênesis 1,14, é usada para se referir às estrelas como sinais. Também é utilizada para se referir ao arco-íris como um sinal de que a terra não será mais destruída por um dilúvio. É a palavra utilizada para se referir à circuncisão como um sinal da aliança entre Deus e Abraão e os seus descendentes. E a mesma palavra usada para se referir a Moisés, aos milagres que Moisés realizou diante de Faraó. A Septuaginta, uma tradução muito antiga do Antigo Testamento para o grego, que foi concluída cerca de 200 anos antes de Cristo. A Septuaginta traduz as palavras fugitivo e errante, seria a sentença de Caim, viveria como um vagabundo, fugitivo. Ela traduz essas palavras com palavras que significam gemendo e tremendo. E isso fez com que surgisse uma tradição que afirma que a marca de Caim foi torná-lo paralítico. Essa tradução tem sido mantida por muitos e muitos séculos, torná-lo paralítico. Dentro do judaísmo, as opiniões variam. Já no primeiro século, ou seja, há cerca de 2000 anos, o intérprete José ben Anan afirmava que a marca de Caim foi um chifre. Deus fez um chifre nascer ou crescer em Caim. Já o rabino Rashi, que viveu por volta do ano 1100, afirmava que a marca de Caim foi a impressão do tetragrama, o nome de Deus, as letras que se referem ao nome de Deus do Antigo Testamento, foram impressas na testa de Caim. Era isso que ele ensinava por volta do ano 1100. Entre os reformadores, Lutero reproduziu a opinião de Agostinho. E ele dizia que Deus desarranjou, mutilou ou mudou algum órgão de Caim. E isso fez com que houvesse um tremor forte na cabeça dele e em todo o corpo. Essa foi a marca, de acordo com Agostinho, e Lutero reproduziu isso. Mas foi durante a época da escravatura, nos Estados Unidos e Europa, que surgiu o conceito de que a marca de Caim foi uma transformação racial. O autor anônimo do livro Clearer Light, ou Luz Mais Clara, afirma que a marca de Caim foi uma transformação, deve ser entendida como uma transformação racial. Atualmente, as opiniões continuam se multiplicando sobre o assunto, e literalmente a gente poderia passar a noite inteira falando sobre opiniões acerca de qual foi a marca de Caim. Uns dizem que foi a construção da cidade de Nod, um ponto de refúgio para ele. Outros dizem que foi a manutenção da sua vida por muitos anos, para que ele pudesse sofrer toda a extensão da sua penalidade. Outros dizem que foi a manutenção das suas características violentas, isso seria uma proteção para ele. Mas qual foi a marca de Caim? E vou olhar para essa câmera aqui e vou responder. Não sabemos. Simplesmente não sabemos. Não está escrito, não foi revelado, não foi comentado nos escritos inspirados, não sabemos. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas se não foi revelado, é porque nós não precisamos saber. Qualquer opinião acerca da marca de Caim e qualquer ensinamento acerca disso
não passa de mera especulação, porque não está revelado. Agora, embora nós não saibamos qual foi a marca de Caim, duas coisas pelo menos nós sabemos com certeza. A primeira delas, a marca de Caim foi uma marca para a sua proteção. Não tinha a intenção de envergonhá-lo, não tinha a intenção de subjugá-lo, não tinha a intenção de degradá-lo. Pelo contrário, a marca de Caim foi uma marca de proteção. Richard Davidson, uma das maiores autoridades em Antigo Testamento que nós temos hoje, afirma com muita clareza, e eu quero apresentar a vocês a opinião dele. Ele diz assim: não há qualquer elemento racial envolvido aqui, absolutamente. A marca de Caim foi um ato de graça para a preservação dele, para que não matasse quem quer que o encontrasse. Essa é a primeira coisa que nós sabemos com certeza. Foi uma marca de proteção, não de vergonha ou de humilhação, mas para protegê-lo. A segunda coisa que nós sabemos com certeza é que nenhuma análise técnica da Bíblia, gramatical, exegética, intertextual, nenhuma análise técnica da Bíblia sugere que a marca de Caim foi uma transformação racial. Tem qualquer coisa que ver com raça ou cor. Isso é uma especulação, uma mera opinião sem qualquer fundamentação bíblica. Não há nenhuma base na Bíblia para essa afirmação. E como diz Ellen White, se aquilo que Deus revelou já é tão difícil entender, quão incoerente é aceitar meras suposições quanto aquilo que Ele não revelou. E a maldição de Cã? Qual foi a maldição de Cã? Nos últimos 400 anos, muitos têm utilizado a maldição de Cã para justificar a escravatura, a segregação e a intolerância. Aparentemente, vários anos já haviam se passado desde o dilúvio, porque Canaã, o quarto filho de Cã, já havia nascido. Cã tinha 4 filhos: Cush, Mizraim, Put e finalmente Canaã. O quarto filho de Canaã já havia nascido. Um dia, Noé plantou uma vinha, acabou tomando do vinho, se embebedou e desabou, expondo a sua nudez. Quando Cã viu ao seu pai naquela situação deplorável e degradante, ele simplesmente não fez nada, e além de não fazer nada, ainda saiu e foi zombar do pai com seus 2 irmãos, ou com os 2 irmãos dele, Sem e Jafé, que ao contrário da sua atitude, trataram o pai com respeito. Quando Noé ficou sabendo do ocorrido, ele pronunciou uma maldição sobre Canaã, o quarto filho de Cã, e ele disse assim: maldito seja Canaã, seja ele servo dos seus irmãos. Gênesis 9, verso 25. A interpretação equivocada dessa passagem tem moldado, como disse, a atitude intolerante e uma atitude racial negativa ao longo de muitos séculos, e continua sendo utilizado ainda hoje. E o ponto de partida para essa interpretação é a compreensão tradicional de que Cã tornou-se o pai dos africanos, Jafé tornou-se o pai dos europeus, e Sem tornou-se o pai dos semitas ou dos hebreus. E se é isso que está escrito na Bíblia, então é ok para europeus fazerem escravos africanos. Mas uma interpretação bíblica coerente e fiel ao texto bíblico vai considerar alguns fatores. O primeiro fator que deve ser considerado é que a maldição não foi lançada sobre Cã, ou Cão, como nós falamos também, mas sobre Canaã. A maldição não foi lançada sobre Cã e os seus descendentes irrestritamente, mas sobre Canaã, o quarto filho de Cã. Vejam mais uma vez o que diz o Dr. Davidson. Observe que a maldição é sobre Canaã, não sobre Cã. Aqueles que tentaram usar esse texto como parte do argumento a favor da escravatura, especialmente do século XIX, falharam em perceber que apenas os descendentes de Canaã, posteriormente conhecidos como cananitas, foram amaldiçoados, não toda a raça canita.
Esse é um primeiro ponto que precisa ser observado. O segundo ponto a ser observado é que os cananeus ou cananitas, os descendentes de Canaã, não foram para a África. Eles foram para a Palestina. Os cananeus eram vizinhos de Israel. Não foram para a África, mas foram para a Palestina. E é interessante observar o que diz o Dr. Archer, que escreveu uma dúzia de livros sobre o Antigo Testamento. Ele diz o seguinte: a penalidade foi anunciada somente sobre Canaã, o ancestral dos cananitas da Palestina, ao invés de ser lançada sobre Cuxi, o primeiro filho de Cam, ou Puti, o terceiro filho de Cam, que provavelmente foram os ancestrais dos etíopes e dos povos negros da África. E essa informação que ele dá, de que os cananeus ou os cananitas foram para a Palestina, é confirmada cientificamente hoje em dia. Interessante essa pesquisa publicada no Jornal Americano de Genética Humana, recentemente, 2017. Essa pesquisa tem a referência ali, você pode pegar todas as referências, uma pesquisa extensa. Ela mostra que mais de 90% dos libaneses atuais são descendentes dos cananeus, ou descendentes de Canaã. Portanto, os descendentes de Canaã não foram para a África, não podem ser simplesmente chamados de os negros africanos, mas conforme pesquisas mostram, eles foram para, o texto bíblico forma, e as pesquisas atuais confirmam, eles foram para a Palestina, e eles também não são negros necessariamente. E a terceira coisa que deve ser considerada acerca dessa interpretação é a seguinte: o pastor Alexander MacLeod, um pastor da igreja reformada que viveu em Nova York e era pastor lá em 1873, trabalhou ativamente contra a escravatura, e ele diz o seguinte: para justificar a escravidão dos negros a partir dessa profecia, será necessário provar 4 coisas. Primeiro, que todos os cananeus, ou descendentes de Canaã, foram escravizados. Segundo, que todos os africanos negros são realmente descendentes de Canaã. Esse é o segundo ponto. Então, primeiro, que toda a posteridade de Canaã sofreu escravidão. Segundo, que todos os africanos negros são realmente descendentes de Canaã. Terceiro, que cada um dos descendentes de Sem e Jafé tem o direito moral de reduzir qualquer um deles à escravidão. E quarto, que cada proprietário de escravos, de fato, é um descendente de Sem ou Jafé. E ele conclui dizendo: a falha em validar qualquer uma desses particulares invalida toda a argumentação. Portanto, amigos, qual foi a maldição de Cã? Foi a escravatura, de acordo com o texto bíblico, ou dos negros, a escravatura ou a escravidão dos negros africanos, de acordo com o texto bíblico? Não. A maldição foi lançada sobre Canaã e os seus descendentes, os cananeus. Agora, alguém pode se perguntar, por que Cã é quem fez a ação ímpia e Canaã foi quem levou, digamos, a maldição? Canaã já andava nos pecados do seu pai. Canaã já reproduzia o caráter de Cã. Provavelmente ele até participou da ação ímpia de Cã. Quando Noé lançou a maldição sobre Canaã, ele estava simplesmente descrevendo o futuro de Canaã com base naquilo que ele já via no caráter dele. Os descendentes de Canaã tornaram-se um povo ímpio, pagão, promotores das formas mais terríveis de degradação moral e espiritual. Foi por isso que eles atraíram os juízos de Deus e foram expulsos da sua terra durante a conquista de Canaã. Essa profecia de Noé cumpriu-se por meio de Josué durante a conquista da terra prometida, quando os israelitas expulsaram os cananeus, por causa das práticas ímpias que eles tinham. Não era uma questão de raça, necessariamente, não era uma questão de etnicidade meramente, era uma questão de práticas ímpias e pagãs. O povo de Deus jamais seria qualificado para reproduzir o caráter de Deus, se eles simplesmente aderissem às práticas das nações vizinhas. Eles foram expulsos da terra para que o povo não se contaminasse com as práticas deles. Vejam o que diz o Dr. Kenneth Matthews, também um autor muito conhecido do Antigo Testamento. Ele diz: não foi uma questão de etnicidade, mas das práticas ímpias que caracterizavam a cultura cananita. Se Israel reproduzisse os costumes dos cananitas, eles também seriam expulsos. E foi exatamente isso que aconteceu.
no ano 722, quando os assírios vieram e destruíram o reino do norte. E de 605 a 586, os babilônios, descendentes de Cush, primeiro filho de Cam, vieram e expulsaram os israelitas, destruíram o reino do sul. Então, amigos, a Bíblia é racista? Não, a Bíblia não é racista. São os teólogos, antropólogos, ideólogos, que atribuem significados raciais aos eventos da palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia apresenta um ideal elevado em relação à raça, e especialmente em relação à diversidade racial. A Bíblia mostra que todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com a propriedade da variação, exatamente para que haja diversidade, porque Deus ama a diversidade, Deus trabalha com a diversidade, Deus valoriza a diversidade, e isso é visto de maneira muito clara no Novo Testamento, especialmente na igreja de Antioquia. Eu quero mover agora para a parte final da apresentação, falando sobre isso, sobre qual o ideal de Deus para cada um de nós em relação à diversidade racial. A Bíblia diz que na igreja de Antioquia, esse ideal divino acerca de como devemos lidar com a diversidade está apresentado de maneira muito clara. Antioquia era a capital da província romana da Síria, a terceira cidade, digamos, a terceira maior cidade do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. Tinha cerca de 500 mil habitantes. Antioquia era mais parecida com uma metrópole moderna do que qualquer outra cidade antiga. Havia pessoas de todos os lugares, havia inúmeros movimentos religiosos representados ali, havia um comércio forte, mas o mais importante, foi em Antioquia que a primeira igreja cristã gentílica, ou não judaica, foi estabelecida. E essa igreja tornou-se muito importante para a história do cristianismo por alguns motivos, porque foi a partir dessa igreja que as primeiras equipes missionárias surgiram, a primeira Paulo e Barnabé. Na sequência nós temos pelo menos 37 pessoas envolvidas em 13 equipes de missionários diferentes, alcançando toda a Ásia Menor. A partir de Antioquia, missão passou a ser feita não de maneira casual ou ocasional, mas como resultado de ações planejadas. E quando Lucas se refere a Antioquia, ele se refere ao local a partir de onde o cristianismo iniciou a sua marcha até os confins da terra. Como isso aconteceu? Deus escolheu uma igreja diversa, Deus escolheu um ambiente diverso para fazer desse local a sua base de lançamento para alcançar o mundo inteiro. Isso está registrado em Atos capítulo 13, verso 1, a palavra de Deus diz assim: na igreja de Antioquia havia professores e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Esse era o grupo diverso, de líderes judeus e gentios, que conduziam a igreja de Antioquia. Interessante observar por que Lucas faz questão de enfatizar a diversidade desse grupo. Vejam, Barnabé era da ilha de Cipros, um judeu, mas Simeão, o negro, provavelmente era africano. Lúcio também era africano, da região de Cirene. Manaém era da Palestina, criado na corte com Herodes, considerado uma pessoa próxima a ele, e ainda assim era um dos líderes da igreja de Antioquia. E finalmente Saulo, cidadão romano da província da Cilícia. Esse era o grupo diverso de líderes judeus e gentios de várias partes que conduziam a igreja de Antioquia. Amigos, Deus valoriza a diversidade. Deus trabalha com a diversidade. Deus escolheu uma igreja diversa, um ambiente diverso, para servir como base de lançamento da sua missão para toda a terra.
Quando eu olho para a igreja na América do Sul, em todo o Brasil, eu também vejo a diversidade. Eu vejo homens e mulheres. Eu vejo pessoas negras, morenas, brancas e de todas as tonalidades. Eu vejo pessoas com necessidades especiais nos membros inferiores e nos membros superiores. Eu vejo pessoas com diferenças na idade, no peso e na aparência. Eu vejo pessoas altamente instruídas e pessoas sem qualquer instrução formal. Eu vejo pessoas com diferentes status de família e de trabalho. Quando eu olho para a igreja em todo o Brasil, eu vejo a diversidade. Mas valorizar a diversidade e buscar a diversidade não é simplesmente admirável, nem politicamente correto, simplesmente. É uma vantagem. Deus estabeleceu isso como uma vantagem para nós. Se você valorizar a diversidade, isso vai representar para a sua família, para a sua instituição, para a sua igreja, para a sua organização, para a sua empresa, uma vantagem em áreas como custos, receitas, marketing, criatividade, inovação, resolução de problemas. A diversidade favorece a tudo isso. Todos nós sabemos da importância de termos uma boa rede de relacionamentos. E todos nós temos um grupo de pessoas com os quais nos sentimos à vontade. Mas valorizar a diversidade não é necessariamente isso. O que importa não é a quantidade de contatos que você tem no seu celular. O que importa é a sua capacidade de lidar com pessoas que são bem diferentes de você. Isso é valorizar a diversidade. Essas diferenças podem ser físicas, biológicas, podem ser funcionais, culturais, políticas, religiosas. E ainda assim, apesar de todas essas diferenças, você é capaz de se conectar com essas pessoas e trabalhar com elas em prol de um objetivo em comum. Isso é valorizar a diversidade e é isso que vai representar uma vantagem na sua vida. Deus valoriza a diversidade. Deus ama a diversidade. Deus criou todas as coisas com a propriedade da variação, que é a matéria-prima da diversidade, para que haja diversidade. Deus usou um ambiente diverso, uma igreja diversa, para ser a sua base de lançamento da sua missão para toda a terra. E você também fará bem, se você for uma pessoa que busca e valoriza a diversidade. É por isso que, como adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Descendemos de um único casal, Adão e Eva. E fomos criados por Deus com a propriedade da variação para que haja diversidade. É isso que diz a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 17, verso 26, diz assim: e Deus de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre toda a face da terra. Como adventista do sétimo dia, nós estamos comprometidos com as verdades bíblicas imutáveis, que revelam que os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Com base no relato da criação, no livro de Gênesis, acreditamos na igualdade imutável e dada por Deus para todas as pessoas, em todos os tempos, lugares e circunstâncias. Todos nós descendemos de Adão e Eva, nossos ancestrais originais, que fazem de toda a humanidade uma só família. As distinções de raça são usadas para segmentar e dividir pecaminosamente a unidade fundamental que Deus deseja que os seres humanos experimentem com Ele e uns com os outros. Mantemos nossa fidelidade aos princípios bíblicos de igualdade e dignidade de todos os seres humanos.
Diante das tentativas históricas e contínuas de usar cor da pele, lugar de origem, casta ou linhagem percebida como um pretexto para um comportamento opressivo e dominador. Essas tentativas são uma negação da nossa humanidade compartilhada e uma ofensa a Deus. Ao contrário dos ensinamentos e do exemplo de Jesus, alguns crentes absorveram ideias pecaminosas e desumanizantes sobre a valorização racial, tribal, de casta e étnica, que levaram a práticas que prejudicam e ferem a família humana. Como igreja, pedimos desculpas por não termos falado ou agido com ousadia sobre esses assuntos no passado. Acreditamos que aqueles que abusam dos outros devem, de acordo com os princípios bíblicos, ser devidamente levados à justiça e, por fim, enfrentarão o julgamento divino. Deus criou cada pessoa única. E sua poderosa influência em nossas vidas resulta em uma celebração das diferenças, que respeitosamente valoriza a herança humana e cultural de cada pessoa. Reconhecemos que a solução final para os pecados de racismo, sistema de castas, tribalismo e etnocentrismo é a transformação de vidas por meio de Cristo e seu poder salvífico. João viu uma grande multidão no céu, a multidão de todos os que foram salvos. Ele diz que olhou e viu uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Esses são aqueles que reinarão com Cristo para sempre. Esses são aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Quero finalizar fazendo uma pergunta a você. Como essas pessoas chegaram lá? Como essas pessoas chegaram lá? Elas foram compradas com sangue do Senhor Jesus. É por isso que elas estão lá. E a partir do momento em que elas foram compradas com o sangue de Jesus e passaram a pertencer a Jesus, então o que está lá em Gálatas, capítulo 3, verso 28, passou a se tornar uma realidade. Já não existe judeu nem grego. Já não existe homem nem mulher. Já não existe escravo nem livre, porque todos somos um, em Cristo Jesus. E se somos de Cristo Jesus, então somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isso é tudo o que importa. Esse é o ideal de Deus para mim e para você. Seja essa a sua experiência, em nome de Jesus. Amém.